Fala galera, você não lembra do filo dos quinidários? Kipsus que o pai te ensina. Então galera, é o seguinte, os quinidários então fazem parte então do filo quinidário, são aqueles animais que a gente tem como exemplo as águas-vivas, as hidras, os corais, as anêmonas do mar, são alguns exemplos então de quinidários. Uma característica importante desses animais é essa célula chamada quinidócito. Essa célula que vai ser responsável então por liberar aquela substância, o filamento urticante, que inclusive dá o nome ao filo quinidária, vem dessa palavra, urticante, assim, tem esse sentido. Então, eles têm essa célula que tem a função tanto de defesa para esses animais, né? Então, quando algum animal tem contato com os tentáculos de um quinidário, ele vai acabar soltando esse filamento urticante, que tem um papel tanto para ajudar a capturar a presa, para esse animal se alimentar, quanto também vai ter a importância para a defesa do animal. Esses animais, os quinidários, eles são animais, todos são de vida aquática, sendo a maioria de vida marinha, mas também a gente tem alguns representantes de água doce. Eles são diblásticos, isso é uma diferença em relação aos poríferos. Os poríferos eram ablásticos. O que isso significa? Isso significa que no desenvolvimento embrionário, eles vão ter desenvolvido dois folhetos embrionários, né, que vai ser a ectoderme e a endoderme. Eles não vão ter a mesoderme, que na verdade vai ser o único grupo, o único filo diblástico. A gente vai ver que os outros filos que a gente vai estudar depois desse vão ser triblásticos, vão ter 3 folhetos embrionários. Então eles também são acelomados. O que significa que eles são acelomados? O celoma seria uma cavidade. Por exemplo, nosso sistema digestório não é como a gente não é um tubo em volta do nosso sistema digestório. Existe uma parede abdominal que separa o nosso intestino, nosso aparelho digestório, da parede do corpo. Os animais acelomados não têm essa cavidade, né? A gente usa essa nomenclatura mais para animais que sejam triblásticos, nem costuma se usar para diblásticos, mas alguns livros, algumas literaturas vão colocar então os quinidários como diblásticos e acelomados. E uma característica importante desse filo é que ele tem duas formas, digamos assim, que são a forma de pólipo e a forma de medusa. A forma de pólipo e medusa, vai rolar a imagem aí para vocês vão ver a diferença entre as duas, né? Vai ver que vai mudar a direção de onde fica a boca dos dois animais. Mas assim, a diferença principal é que os pólipos são sésseis. Séssil quer dizer que não se movimenta? Quer dizer que não tem movimento voluntário, ele pode se movimentar com a onda do mar, por exemplo, né? Então, mas pólipo não tem movimento voluntário. E a forma de medusa, a gente lembra principalmente da água-viva, é aquele animal que vai ter movimento livre, ele vai nadar em busca da presa, enquanto a forma de pólipo geralmente fica fixa num substrato esperando a presa ir até ela. Então essa é a diferença, a medusa vai ter a vida livre, vai atrás da presa, o pólipo, né, a presa que vai se prender nele. Então esse é outro ponto importante, elas têm essas duas formas de vida. Em alguns casos, algumas espécies vão ter, no mesma espécie a gente vai ter as duas formas de vida, eles vão ter um estágio de pólipo e um estágio de medusa. Quando a gente falar um pouquinho mais sobre a reprodução, né, dos quinidários, a gente vai falar um pouco sobre isso. Um ponto dos mais importantes para você lembrar sobre os quinidários está aqui, ó, que eu deixei nesse quadradinho amarelo aqui para vocês como destaque, é que no material, nas provas, isso vai ser colocado como novidade evolutiva, ou seja, aquilo que os quinidários têm, que os poríferos não têm. Eles vão ter um sistema digestório. Nos poríferos, a alimentação era por filtração, apenas de pequenas partículas, né? E a digestão era toda dentro da célula. Aqui nos quinidários, a gente vai começar já a ter digestão extracelular. Eles já vão ter uma cavidade, né, que vai fazer uma digestão extracelular. Então ele vai ter, ele se alimenta, ele tem um sistema digestório incompleto, no sentido que ele tem a boca, né, mas ele não tem ânus. Então tanto a entrada quanto a saída dos dejetos, com os restos de alimento, vai ser pela mesma cavidade. Ele faz cocô pela boca, é isso mesmo. Então, o que acontece? Como esse animal não tem esse sistema digestório completo,
né? O que acontece, por exemplo, nos humanos, a gente come, o alimento vem para a nossa barriga, ele vai descendo para o intestino, eu já posso comer de novo, porque o meu estômago já está vazio, mesmo que o meu alimento não tenha sido eliminado ainda. No caso dos quinidários, enquanto eles não fazem cocô, digamos assim, eles não podem comer, porque fica tudo, entra e sai pelo mesmo lugar. Então eles têm um sistema digestório incompleto, eles vão ter uma digestão, né, nessa cavidade que eles têm já para fazer a digestão. Eles vão ter uma digestão já extracelular, mas o final da digestão também vai ser dentro das células como os poríferos. Então eles têm os dois tipos de digestão, extra e intracelular. Eles também vão apresentar sistema nervoso. O porífero não tem sistema nervoso, mas o sistema nervoso dos quinidários é difuso. O que isso significa? Eles não têm um cérebro, não tem um processo que a gente chama de encefalização, né? A concentração das células nervosas em um lugar, em um centro que comanda o resto do sistema nervoso. Mas na verdade eles vão ter o sistema nervoso difuso, né, respondendo à luz, temperatura, esse tipo de coisa. Então eles já vão ter esse contato com o sistema externo, né? Já vão ter esse sistema que responde ao sistema externo, que é um sistema nervoso bastante, digamos assim, primitivo, mas já é um sistema nervoso. E eles vão ter a presença de tecidos verdadeiros. Como eu falei, eles são diblásticos, né? Vão ter duas camadas, folhetos embrionários que vão se desenvolver em tecidos verdadeiros. Os poríferos tinham algumas células diferenciadas, porém os poríferos não tinham ainda o que a gente chamava de tecidos verdadeiros. Eles não chegam a ter órgãos verdadeiros, mas já têm tecidos verdadeiros, então ele já é um pouco mais desenvolvido que os poríferos. Eles vão apresentar simetria radial, né? Lembra que nós temos simetria bilateral, né? Esse meu lado é praticamente igual a esse. Tem algumas diferenças, lógico, mas de modo geral a gente tem uma simetria, né? Um braço aqui, um olho aqui, um olho aqui, então tem a simetria. Nos animais que têm simetria radial, a gente pode cortar vários planos em relação ao centro que são iguais, mas não uma metade e outra metade, né? A gente vai cortar vários planos, né, a partir do eixo central. Essa é a diferença da simetria radial. E também tem a questão da reprodução, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas ela pode ser tanto assexuada como sexuada. Inclusive, nos quinidários a gente vai ter algumas espécies que são, a gente chama de dioicas, que têm sexos separados, né? Vai ter isso também. Tanto existem indivíduos monóicos, né? Um indivíduo que é macho e fêmea ao mesmo tempo, quanto vai ver também aquelas espécies que tem tanto o macho quanto a fêmea, né? Não no mesmo indivíduo. Separados, sexos separados assim, que podem fazer tanto a reprodução sexuada quanto a sexuada, e a gente vai falar um pouquinho mais em casos que acontecem as duas reproduções, tanto sexuada quanto sexuada no mesmo indivíduo, e ele vai ter essas duas formas de vida, de pólipo e medusa. As principais classes do filoporífera são essas quatro aqui. A classe Anthozoa vai ser a classe que os indivíduos são todos pólipos, ou seja, todos não têm movimento voluntário, né? Nessa classe aqui vai estar tanto a anêmona do mar. A anêmona do mar, para quem não sabe, se você assistiu Procurando Nemo, é aquele animal onde os peixes palhaços se escondem, né? Os peixes palhaços têm um muco que protege eles, né, de sofrerem com a substância urticante da anêmona do mar, né? Então por isso eles se escondem nas anêmonas do mar, mas aquilo é um animal, não é uma planta, né? A anêmona do mar. E também tem os corais, que são muito importantes porque quando a poluição, mudança da temperatura, isso vai afetar os corais, então eles têm uma importância para a gente saber a qualidade do ambiente, eles são muito importantes ecologicamente falando. Tem também a classe Hidrozoa, que vai ter as hidras, e essa classe é a única que tem representantes também que vivem em água doce. Como eu disse, todos são aquáticos, a maioria marinhos, alguns apenas de água doce. Que vai ter, nesse caso, as hidras. Sifozoa é a classe que vai ter as águas vivas, né? As famosas águas vivas, né? Que podem ser bem grandes, né? Podem ter até 2 metros de diâmetro, imagine encontrar com uma água viva desse tamanho. Mas assim,
essa então é a classe que a gente chama de água-viva, os animais pertencentes a essa classe. Porque Cubozoa vão ser os animais que a gente olhando a gente vai achar que é água-viva também. Mas como eles são da outra classe, a gente não chama de água-viva. E como exemplo da classe Cubozoa, a gente tem a vespa do mar, que, como eu coloquei lá no stories meu no Instagram, a vespa do mar é um dos animais mais venenosos do mundo, podendo matar um homem em poucos minutos. Né? Alguns lugares, algumas praias vai ter o aviso para você não chegar na praia pelo perigo de encontrar com esse animal que pode matar um homem em minutos. Né? Então é um dos animais considerados mais tóxicos do mundo. Alguns lugares vai falar até que ele é o veneno mais tóxico do mundo, mas em biologia é sempre complicado falar que é o mais, porque tem vários fatores envolvidos. Então agora vai rolar uma imagem para vocês, e nessa imagem então a gente vai falar um pouco sobre a reprodução dos quinidários. Como eu falei, a reprodução pode ser tanto sexuada como assexuada, né? E vai rolar então, vamos falar então um pouco sobre esse esquema em que há alternância de gerações e tem as duas formas de reprodução. Então vai ter, alguns indivíduos vão ter, como eu falei, são dioicos, tem tanto o macho quanto a fêmea, não no mesmo indivíduo, né? Não como os monóicos, então o mesmo indivíduo produz gameta masculino e feminino. Então o espermatozoide vai ser lançado na água, assim como o óvulo, então ocorre fecundação externa, não ocorre cópula, então, que vai formar o zigoto, que vai se desenvolver até a fase de gástrula. E a gástrula então, né, vai se desenvolver formando essa larva que a gente chama de plânula. A plânula vai se fixar num substrato, formando o cifistoma, que vai formar o estróbilo, e no processo de estrobilização ele vai então formar vários éfiras, que são a forma medusa jovem. É um animal ainda jovem que vai se desenvolver e formar a fase adulta, que novamente vai voltar a se reproduzir então de forma sexuada. Então ele vai ter essas duas formas de reprodução no mesmo indivíduo em alguns casos, que é essa que a gente colocou a foto para vocês. Então é isso, galera. Por hoje é isso que a gente vai falar. E o que eu acho mais importante, na verdade não o que eu acho, o que é mais importante para vocês, o que cai nas provas, é vocês lembrar então daquilo que as provas vão chamar de novidades evolutivas, aquilo que os quinidários têm e os poríferos não têm. Sistema digestório incompleto, tem boca, não tem ânus, elimina a comida pelo mesmo orifício. A desvantagem disso, como eu falei, é que ele precisa terminar a digestão para eliminar o resto do alimento para poder se alimentar de novo. Um sistema nervoso ainda que rudimentar e primitivo, mas tem um sistema nervoso difuso e já tem a formação de tecidos verdadeiros. É isso aí, galera. É nóis!